Queridos, com muita alegria, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Tem alguém que já pôde sentir a presença de Deus aqui neste lugar? Então tome seu assento, louvando e glorificando o nome do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 8. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 8. Glória a Deus. Enquanto você localiza o texto, eu expresso a minha total gratidão a Deus pelo privilégio de poder estar mais uma vez na sua presença e juntos declararmos que somente Ele é digno de toda honra e toda glória aqui nessa noite. Desde o momento em que chegamos nessa casa de oração, já pudemos sentir a presença real do Espírito Santo em nosso meio. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Gilmar Miguel, sua esposa, a irmã Maria Inês, este casal cheio do Espírito Santo, que ama as coisas de Deus. Minha gratidão. Que Deus continue abençoando esta família, derramando bênçãos sobre eles. Minha gratidão ao pastor Adriano e toda a sua família, porque sempre nos recebe com tanto carinho. E o meu desejo é que Deus também abençoe muito a sua casa, a sua família e ministério. Minha gratidão a todos os amigos presentes aqui, homens de Deus, pastores, que sempre nos recebem aqui com carinho. Que Deus siga abençoando a cada um dos irmãos. Trago saudações ao pastor Gilmar e a toda a igreja, o pastor Vicente Mariano, presidente da Assembleia de Deus de Toledo, vice-presidente da nossa convenção. Enviou saudações ao senhor e toda a igreja aqui em Camboriú. E do meu pai, pastor André Haas, está pertinho da gente aqui hoje, ministrando em Brusque. Esteve com o pastor Sérgio Melfior no final de semana. E envio um abraço a todos os irmãos. Os que encontraram Mateus capítulo 4, versículo 8, digam amém. Está escrito assim a palavra do Senhor. E o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei, se prostrado tu me adorar. E então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque assim está escrito: adorarás apenas a Deus, e apenas a Ele servirá. Capítulo 5, por favor, queridos, pule um capítulo, versículo de número 1. Capítulo 5, versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quantos dizem amém por esta palavra? Queridos, desde o momento em que eu cheguei nesta casa de oração, o Espírito Santo colocou algo no meu coração, que eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração aqui essa noite. Se possível, dedique toda a sua atenção a que o Espírito Santo vai falar conosco aqui agora. Nós acabamos de ler dois textos muito conhecidos do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, que pertence a um grupo de 4 livros chamados de Evangelhos. São livros totalmente dedicados a narrar e contar o período em que Jesus habitou este mundo terrenal. Todos os irmãos aqui presentes sabem que o Evangelho de João, no capítulo 1 do seu livro, narra dizendo: no princípio, Jesus era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João estava deixando bem claro que Jesus sempre existiu. Ele é o autor da criação. Porém, há pouco mais de 2000 anos atrás, Cristo encarnou como homem. E como homem,
ele habitou este mundo terrenal. Foram 33 anos e meio, das quais 3 anos foram dedicados ao seu ministério terrenal. Durante 3 anos, Jesus andou por muitos lugares, pregando, curando, libertando, transformando, mas principalmente anunciando os valores do reino de Deus. Quem já leu os evangelhos sabe que o compromisso de Jesus aqui neste mundo sempre foi com os valores de cima e nunca com os valores de baixo. A prioridade de Jesus sempre foi com as coisas relacionadas ao reino de Deus. É por isso que no início do seu ministério terrenal, aos 30 anos de idade, Jesus desce para o Rio Jordão, para ser batizado nas águas por João Batista. Este homem chamado João Batista batizava todos os dias uma grande multidão nas águas do Jordão. E quando batizava essas multidões, as pessoas, maravilhadas com a sua autoridade, lhe perguntavam: és tu o Cristo, aquele que Moisés nos prometeu? E João respondia dizendo: não, na verdade, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés, porque eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse é o início do ministério de Jesus. Ele desce para o Jordão, é batizado nas águas do Jordão, e o texto diz que ao sair das águas do Jordão, os céus se abriram naquele dia. O Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e a voz de Deus foi ouvida dos céus dizendo: eis aí o meu filho amado, e nele eu tenho muito prazer. Perceba, igreja, que até o momento, quem dava testemunho de Jesus era o próprio João Batista. Quem já leu os evangelhos sabe que desde seu nascimento, muitas pessoas falaram sobre Jesus, sobre quem ele era e sobre o que Jesus faria. Porém, após ser batizado nas águas do Jordão, ser cheio do Espírito Santo, já não é mais João Batista que dá testemunho de Jesus. Já não são mais os homens e mulheres que dão testemunho de Jesus. Mas ao ser cheio do Espírito Santo, agora é o próprio Deus lá em cima que dá testemunho de Jesus aqui embaixo. O que eu aprendo com o início do ministério de Jesus é que é muito fácil nós identificarmos homens e mulheres vazios do Espírito Santo. Para você identificar um homem ou uma mulher que ainda não recebeu o Espírito Santo em sua vida, é só você reparar na dependência que esta pessoa tem em testemunhos humanos, em aplausos humanos, em glórias humanas. Que é um exemplo, pessoas vazias do Espírito Santo são aquelas pessoas que chegam para o pastor Zilmar e dizem: pastor, se o meu nome não for citado no culto, eu não venho mais no culto. Se eu não tiver oportunidade no culto, eu não venho mais no culto. Se o que eu fiz nos bastidores não for citado, eu não ajudo mais. São pessoas vazias do Espírito Santo, que dependem de testemunhos humanos, das glórias humanas e dos aplausos humanos. Porém, queridos, o que eu aprendo com Jesus na Bíblia é que também é muito fácil nós identificarmos quem é cheio do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo, ele nem precisa estar com este microfone na mão, porque quem é cheio do Espírito Santo, aonde ele coloca a planta dos seus pés, os céus já estão abertos sobre ele, e o próprio Deus lá em cima fala: ali vai o meu filho amado, ali vai a minha filha amada, nele tenho muito prazer. Queridos, eu estou pregando essa noite para muitas pessoas que talvez não tiveram oportunidade neste culto, mas no mundo espiritual, desde que você chegou nesta casa de oração, demônios tiveram que bater em retirada, enfermidades tiveram que ir embora, porque ainda é na presença do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo.
Porém, é apenas o início do ministério de Jesus. Com 30 anos de idade, Jesus inicia o seu ministério terrenal, e a primeira obra do Espírito Santo na vida e ministério de Jesus não foi levar Jesus para as grandes multidões, não foi fazer Jesus famoso em Israel, mas a primeira obra do Espírito Santo acontece aqui no capítulo 4, que nós acabamos de ler. O capítulo 4 e versículo 1 de Mateus narra que o próprio Espírito Santo levou Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Jesus vai para o deserto, jejua 40 dias e 40 noites, quando de repente ele sente fome. Ao sentir fome, o próprio diabo, o próprio adversário, se apresenta a Jesus no deserto para lhe fazer 3 tentações. Era como se o diabo entendesse que aquela era a sua grande oportunidade de tirar Jesus do centro e da vontade do Pai. O diabo aparece no deserto, olha para um homem que estava com fome e diz para ele: se tu és o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Perceba, igreja, o diabo está usando aquilo que a carne de Jesus mais desejava. Jesus está com fome e o diabo está usando pão contra a vida de Jesus. Esta é uma arma muito conhecida, uma arma muito poderosa que o diabo usa contra a minha vida e contra a sua vida. Ele sabe exatamente quais são as suas fraquezas, qual é o seu ponto fraco, e é nessa fraqueza, nesse ponto fraco, que ele trabalha todos os dias para te tirar do centro e da vontade de Deus. Tem sido assim desde o início da humanidade, e não se assustem, mas o diabo é especialista em derrubar homens e mulheres, até mesmo dentro da casa do Senhor. Ele sabe quais são os pontos fracos e sabe muito bem aonde usar as suas armas espirituais. Porém, querido, nesse dia, no deserto, o diabo não estava tentando alguém como eu e como você, pecadores e cheios de defeitos, mas o diabo estava tentando o próprio Filho de Deus, 40 dias e 40 noites, mergulhado na presença do Pai. Quando o diabo aparece no deserto, com as suas armas poderosas, achando que iria derrubar Jesus, Jesus, com toda a autoridade do Espírito Santo, nos revelou a arma mais poderosa para vencer todas as armas do diabo, porque Jesus no deserto, com toda a autoridade do Espírito Santo, olhou para o diabo e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, igreja? Que as armas do diabo podem até ser poderosas contra o mundo lá fora, mas para você que ainda ama esta palavra, ainda vive esta palavra, eu vim aqui para te dizer: descansa o teu coração. Na tua vida ele não toca, na tua casa ele não toca, no teu ministério ele não toca. Esse é o poder da palavra do Deus que você serve. Porém, queridos, ele é vencido pela palavra. Nós chegamos agora na segunda tentação do diabo. Na segunda, ele também é vencido pelo poder da palavra. E nós chegamos na terceira e última tentação, que foi a que nós lemos aqui, capítulo 4 e versículo 8 de Mateus. O capítulo 4 e versículo 8 narra que na última tentação, o diabo transporta Jesus para um monte muito alto, e do alto daquele monte, ele mostra para Jesus todos os reinos desse mundo, e as glórias desses reinos. E Lucas, narrando essa mesma história, diz que quando o diabo mostra os reinos do mundo para Jesus,
ele faz a seguinte proposta: tudo isso que você está vendo, eu posso te dar, se tu me adorar, porque a mim me foi dado e eu dou a quem quero. É o diabo revelando a quem pertence as glórias desse mundo. É o diabo revelando a quem pertence os reinos desse mundo. É o diabo revelando a quem pertence os prazeres desse mundo. Porém, queridos, ele é vencido pelo poder da palavra. Mas nós lemos aqui o capítulo 5 de Mateus, versículo de número 1. E o capítulo 5 de Mateus é somente um capítulo depois da tentação no deserto. Eu não sei se você reparou, mas se lá no capítulo 4, no alto do monte com o diabo, nós tínhamos os reinos desse mundo, o capítulo 5 fala: e Jesus subiu para o alto de um monte, e seus discípulos estavam com eles. E se no alto do monte com o diabo nós temos os reinos desse mundo, no alto do monte com Jesus nós temos os valores do reino de Deus. E Jesus começou a ensinar sobre o reino de Deus. Essa é a principal diferença entre o Deus que você serve e o Deus que o mundo serve. Se com o diabo temos os reinos do mundo, com Jesus temos o reino de Deus. Porém, hoje em dia, infelizmente, os valores do capítulo 4, os valores desse mundo já entraram dentro de muitos corações, de homens e mulheres, até mesmo dentro da casa do Senhor. E é muito fácil você identificar homens e mulheres cujo seu coração não estão nos valores de cima, mas sim nos valores de baixo. Para você reparar, para você identificar, é só você reparar muito bem como são as atitudes da pessoa. Pessoas que estão presas no capítulo 4, nos valores desse mundo, quando sobem em cima deste altar que é santo, assumem esta tribuna que é santa, para falar com a igreja que é santa, mas quando abrem a sua boca, se tudo que sair das suas palavras forem valores desse mundo, prazeres desse mundo, as glórias desse mundo, você já pode orar por essa pessoa. São pessoas vazias do Espírito Santo. Porém, para a alegria da igreja, ainda também é muito fácil identificar quem tem os valores de cima no seu coração. E quem tem os valores de cima, você identifica desde que ele entra daquela porta para cá. Porque quem ama os valores de cima, quando entra daquela porta para cá, ele já entra dizendo: Senhor, a honra é tua, a glória é tua, o louvor também é seu. Quem ama os valores de cima, sabe que aqui é ambiente de adorar a Ele, exaltar a Ele, porque tudo é para Ele. Deixa eu ver quem ama os valores de cima. Deixa eu ver quem ama os valores do alto. Se você ama os valores de cima, abre a sua boca, faz um barulho de adoração para aquele que é digno de toda honra. Oh, glória. Porém, queridos, é apenas o início do ministério de Jesus. O capítulo 5 do Evangelho de Mateus narra uma das maiores pregações de Jesus, o famoso Sermão da Montanha. Eu tenho certeza que todos os irmãos aqui presentes já ouviram pelo menos uma vez algum trecho desta pregação de Jesus, porque Jesus está pregando para uma grande multidão, e quem já reparou na mensagem de Jesus, principalmente o Sermão da Montanha, sabe que Jesus era um pregador espiritual, e a sua mensagem era recheada dos valores do reino de Deus. É por isso que na pregação do Sermão do Monte, Jesus fala sobre oração,
sobre jejum, sobre humildade, sobre perdão, sobre praticar a sua palavra, sobre ser sal da terra e a luz do mundo. Essa era a pregação de Jesus, e é por isso que Jesus era um pregador que poderia decepcionar muitos ouvintes da plateia que buscavam Jesus apenas pelos valores de baixo, enquanto Jesus pregava apenas os valores de cima. E talvez naquele dia, no Sermão da Montanha, algumas pessoas reclamaram e disseram: poxa vida, nós viemos de tão longe para ouvir a pregação desse Jesus, mas até agora tudo o que ele tem para falar são valores espirituais, só fala sobre oração, só fala sobre jejum, só fala sobre humildade, só fala sobre perdão. Será que ele não vai falar nem uma coisinha que nos alegre, nem uma coisinha que nos agrade? Talvez no finalzinho da mensagem ele pregue alguma coisa que nos alegre. Talvez no finalzinho da mensagem ele fala que a gente vai voar, que a gente vai vencer, que a gente vai estar por cima. Vamos esperar o finalzinho da mensagem. Queridos, Jesus, sendo conhecedor dos homens da terra, fez questão de terminar a sua mensagem piorando ainda mais a situação para os carnais que seguiam ele, porque o capítulo 7, versículo 24 diz que Jesus, terminando a sua pregação, decidiu contar uma historinha para a multidão. Eu acho linda essa historinha, porque ele olha para a multidão e diz: tinha um homem aqui neste mundo que ouviu a minha palavra, e quando ouviu a minha palavra, ele foi construir uma casa. Quando a casa dele estava pronta, estava tudo bonitinho, estava tudo arrumadinho, vieram ventos contra a casa dele, vieram chuvas contra a casa dele, combateram a casa dele, e foi grande a sua queda, porque esta casa foi construída sobre areia. Esse homem, Jesus chamou de homem insensato, que apenas ouviu esta palavra, mas não praticou esta palavra. Mas Jesus continua dizendo: porém, teve outro homem que também ouviu a minha palavra e também foi construir uma casa. Quando a casa dele estava pronta, estava tudo bonitinho, estava tudo arrumadinho, também vieram ventos contra a casa dele, também vieram chuvas contra a casa dele, também combateram a casa dele, mas a casa dele permaneceu de pé, porque estava firmado sobre a rocha. Esse homem Jesus chama de homem sensato, que não apenas ouviu a sua palavra, mas praticou a sua palavra. Queridos, parece muito injusto a gente ver Jesus dizendo que tanto quem pratica a sua palavra, quanto quem não pratica, passa pelas mesmas provações, pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas aflições. Mas Jesus era um pregador espiritual, e só entende uma mensagem espiritual quem é um crente espiritual. O que Jesus estava ensinando na sua pregação é que todo homem e toda mulher aqui na terra que um dia levantou a sua mão, aceitando Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, está em comunhão com a igreja, na obediência do seu pastor. Cristo já te autorizou a trabalhar na obra dele. Ou seja, se você é crente, está em comunhão com a igreja, obedece à sua liderança, você já pode trabalhar na obra do Senhor. Você já pode pregar, você já pode cantar, você já pode evangelizar, porque reino de Deus é lugar para quem trabalha, é lugar para quem produz. Porém, Jesus estava ensinando que enquanto nós estamos aqui na terra, trabalhando na obra dele, produzindo na obra dele, construindo as nossas casinhas na obra dele, o próprio Jesus lá em cima vai fazer questão de mandar alguns ventos contra a sua igreja, de mandar perseguições contra a sua igreja, de mandar dificuldades contra a sua igreja. Mas fique tranquilo, tudo isso
isso que Ele manda não é para nos matar e nem para nos destruir, mas é para revelar quem é e quem não é na sua presença. O que Jesus está ensinando aqui, igreja, é que tem muita gente na obra dele, trabalhando na obra dele, produzindo na obra dele, estão pregando, estão cantando, estão trabalhando, mas há muito tempo já não vivem mais esta palavra, já não temem mais esta palavra, já não praticam mais esta palavra. E para esse Jesus está dizendo: pode pregar bem, pode cantar bem, pode trabalhar bem, mas tudo que está fazendo sobre areia. Qualquer ventinho derruba ele, qualquer provinha derruba ela, qualquer circunstância difícil é o primeiro a desviar da igreja. São homens e mulheres insensatos que estão na obra dele, mas não vivem a palavra dele. Porém, igreja, Jesus também falou de um outro grupo de pessoas que também estão trabalhando na obra dele, também estão pregando, também estão cantando, também estão evangelizando, estão fazendo alguma coisa para ele, mas este segundo grupo ainda ama esta palavra, ainda vive esta palavra. E para este grupo Jesus está dizendo: pode vir vento, pode vir chuva, pode vir tempestade, a casa dele permanece de pé, está firmado sobre a rocha, ainda ama a minha palavra. Ramandarabashandarayasai. E é o Espírito Santo que está falando com muitas pessoas esta noite. Existem muitas pessoas trabalhando para Ele, produzindo para Ele, mas talvez até hoje ninguém reconheceu o seu trabalho, ninguém reconheceu o seu talento. Mas Jesus me trouxe aqui para te dizer que reino de Deus, obra de Deus, ainda é sobre praticar esta palavra, sobre viver esta palavra. Talvez você está pregando e ninguém está te elogiando, mas se vive esta palavra, o reino de Deus está te assistindo lá em cima. Talvez está cantando e ninguém te elogiou, mas se vive esta palavra, tem um Deus se agradando de você lá em cima. Descansa teu coração, ninguém toca na tua casa, você está guardado pelo poder da palavra do Deus que você serve. E Jesus termina a sua pregação. Capítulo 7, versículo 28 de Mateus. A multidão começou a dizer: ele não prega como os outros pregam, mas ele prega como quem tem autoridade na sua palavra. Ele não prega como os escribas e os fariseus, mas quando ele prega, a gente sente autoridade na sua palavra. Sabe por quê, queridos? Jesus era judeu e estava pregando para judeus. E o judeu, desde os 12 anos de idade, cresce nos templos e nas sinagogas, aprendendo sobre oração, aprendendo sobre jejum, aprendendo sobre a Torá, o Pentateuco, a lei de Moisés, a palavra de Deus. Então Jesus está pregando para um povo que achava que sabia tudo sobre o reino de Deus. Jesus está pregando para um povo que acha que sabe tudo sobre os valores de cima. E é por isso que Jesus, pregando para essa grande multidão, ele olha para um povo que achava que sabia tudo sobre oração, e cheio de autoridade do Espírito Santo, aponta o dedo para eles e diz: quando fores orar, não orem como fazem os hipócritas, que gostam de orar para se aparecerem. Mas quando fores orar, entra dentro do teu quarto,
fecha a tua porta e pode chamar Ele de Pai, porque o Pai que te vê no secreto, Ele há de te recompensar. Jesus olha para um povo que achava que sabia tudo sobre jejum, aponta o dedo para eles e diz: quando fores jejuar, não jejuem como fazem os hipócritas, que jejuam para mostrar que estão jejuando, mas jejua no secreto, porque é um Deus que te vê no secreto, e Ele há de te recompensar. Jesus está nos ensinando como funciona o reino de Deus. Ele está dizendo: tudo o que fizeres no reino de Deus, faça tudo no secreto, porque tem um Deus que te conhece no secreto e há de te recompensar. Continue trabalhando no secreto, continue servindo no secreto, continue sendo fiel no secreto. Tem um Deus te observando, tem um Deus que está te guiando, e Ele está te dizendo: no tempo certo eu vou te recompensar, no tempo certo sou eu quem vou te honrar. Ele não prega como os outros pregam. Ele prega como quem tem autoridade na sua palavra. Sabe por quê, irmãos? Jesus pregava o que vivia, e vivia o que pregava. E Jesus é o maior exemplo de que quem vive o que prega, e prega o que vive, tudo o que Ele faz aqui na terra, Ele faz com a autoridade do Espírito Santo na vida dele. É por isso que desde que você aceitou Ele como Salvador da sua vida, desde que você começou a buscar Ele de todo o seu coração, lá dentro da sua casa, alguém teve que dizer: Ele é diferente, ela é diferente. Lá no seu trabalho, alguém teve que dizer: Ele está diferente, ela está diferente. O que é isso que Ele tem? Sabe o que é isso? É a autoridade do Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo. Ele tem autoridade. Mas eu estou pregando esta noite sobre os valores de cima e os valores de baixo. Reino dos céus ou reino da terra? Qual é a sua escolha? Qual a sua decisão? Os valores de cima ou os prazeres de baixo? Eu fico imaginando, se fosse a mesma pregação de Jesus hoje, muitos iriam olhar para Jesus e dizer: Jesus, o senhor prega muito bem, que mensagem poderosa, mas eu prefiro os valores do capítulo 4. A sua mensagem é muito boa, mas no capítulo 4, eu tenho os prazeres desse mundo, eu tenho as glórias desse mundo, eu tenho os aplausos dos homens. Então a sua mensagem é poderosa, mas no capítulo 4 é mais gostoso. Isso são os carnais falando. Mas quem fosse espiritual iria fazer diferente. Iria olhar para Jesus e dizer: Jesus, que mensagem poderosa. Fala para mim, qual é a minha recompensa se eu abrir mão dos valores do capítulo 4 para viver os valores do capítulo 5. E Jesus deixou essa recompensa, sabe aonde? Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo de número 38. Sabe aonde Jesus está? Crucificado numa cruz. Jesus está na cruz, e o texto diz: a multidão zombava de Jesus. Ao lado de Jesus, um malfeitor, um ladrão, que passou a sua vida toda preso nos reinos desse mundo, praticando as obras desse mundo. E o ladrão puxa o embalo da multidão e começa a zombar de Jesus, dizendo: ei, se tu és o Filho de Deus, por que não desce desta cruz?
Por que não salva a ti e salva a nós também? E eles zombam, escarnecem, humilham a Jesus. E enquanto eles estão zombando, enquanto eles estão escarnecendo de Jesus, do outro lado, tem uma outra cruz. Um outro ladrão, que também passou a vida toda preso nos valores do capítulo 4, amando os prazeres desse mundo, preso nos reinos desse mundo. Mas este segundo ladrão, no último momento da sua vida, tem uma atitude diferente do seu companheiro, porque sem perceber, ele prega uma das mensagens mais poderosas do Novo Testamento. Ele olha para o seu companheiro da cruz e diz: ei, não temes a Deus nem na hora da nossa morte? Porque a nossa condenação é justa, nós merecemos estar aqui, mas esse homem, ele é justo, e nele não há pecado algum. Isso é o Evangelho de Jesus, irmão, Evangelho verdadeiro. Não é aquele Evangelho que eu olho para você e falo: ei, você está cheio de pecado, cheio de defeitos, você merece a morte, mas eu sou melhor do que você. Não, Evangelho verdadeiro é como esse homem fez, é olhar para o meu companheiro e dizer: ei, você está cheio de pecado, cheio de defeito, merecia a morte, mas eu também sou igualzinho você, também estou cheio de pecados, também estou cheio de defeitos, também merecia a morte, mas chegou um em nosso meio, que ele é justo, e nele não há pecado algum. Isso é o Evangelho de Jesus. E após dizer isso, esse homem olha para Jesus. E o homem que passou a vida toda preso nos reinos desse mundo, no último momento da sua vida, toma a sua melhor decisão. Porque olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Era como se esse homem estivesse dizendo: Senhor, até aqui eu estava preso nos reinos desse mundo, amando os prazeres desse mundo, mas tudo o que eu consegui foi a morte e a condenação para o inferno. Mas a partir de hoje não quero mais os reinos desse mundo. Então, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É o teu reino que eu quero, é o teu reino que eu desejo. E a resposta de Jesus vem imediatamente. Com todo o amor do mundo, Jesus olha para este homem e diz: em verdade te digo, ainda hoje, não é amanhã, não é semana que vem, ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. Sabe o que é isso, igreja? Nós gostamos de pregar que a recompensa deste homem foi o paraíso. Muito pelo contrário, a maior recompensa que este homem recebeu foi ter Jesus olhando para um homem que estava sozinho e abandonado, prestes a ir para o inferno, e dizer para ele: ei, só porque você escolheu abandonar os reinos deste mundo para desejar o meu reino, a partir de hoje tu não anda mais sozinho, mas a partir de hoje tu estarás comigo. Aonde eu estiver, você vai estar comigo. Aonde você estiver, eu vou estar contigo. Sabe o que é isso, igreja? Quem ama os valores de cima não anda sozinho. Quem ama os valores de cima tem um Deus do seu lado, tem um Deus pelejando por você. O mundo caminha sozinho, mas a igreja tem Jesus, a igreja tem Jesus, a igreja tem Jesus.
E o Espírito Santo trouxe homens e mulheres esta noite, para que você tome a sua melhor decisão. Abandonar os valores desse mundo e começar a viver os valores do reino de Deus. Vai passar mais um ano sem viver as promessas de Deus para a tua vida? Ou vai deixar o Espírito Santo arrancar os valores de baixo e te encher com os valores de cima? Qual é a sua decisão essa noite? O Espírito Santo está convidando homens e mulheres aqui dentro a abrirem o seu coração e dizerem: Senhor, arranca o que precisa ser arrancado, tira o que precisa ser tirado, arranca os valores deste mundo. Eu quero ser cheio, 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 cheio dos valores de cima. Qual é a sua decisão? O Espírito Santo começa a visitar homens e mulheres aí agora. Sinta esta presença que te toca agora onde você está. É Ele te convidando e dizendo: tem coisa grande para a tua vida, meu filho. Tem coisa grande para a tua vida, minha filha. Chega de amar os valores de baixo. Deixa eu te encher com os valores de cima, com os valores do reino de Deus. Fica em pé comigo. Reino dos céus ou reino da terra? Valores de cima ou valores de baixo? Qual é a tua decisão essa noite? Se a tua decisão for os valores de cima, eu sou profeta de Deus para a tua vida, para te dizer: ainda esse ano, você verá o que Ele vai fazer na tua vida, dentro da tua casa, lá na tua família, para o nome dEle ser glorificado. A decisão é tua. Quais são os valores que você quer? Feche os olhos, curve a sua cabeça e vamos orar. Abre a sua boca e pede para Ele te encher com os valores de cima. Pede para Ele arrancar os valores de baixo. Fala: Senhor, eu estou aqui, sou eu quero os valores de cima, eu quero aquilo que vem do alto, eu quero a Tua presença, eu quero a Tua glória, eu estou disposto a viver tudo o que o Senhor tem para a minha vida. Abre a boca e fala com Ele. Amigo Espírito Santo de Deus, te louvamos porque Tu és bom, Pai, Tua graça e misericórdia duram para sempre. Senhor, eu oro pelos Teus filhos aqui agora, que vieram para este culto de adoração, porque amam os valores do alto, amam a Tua palavra e ainda creem nas coisas espirituais. Senhor, aonde houver um coração quebrantado aqui dentro, Pai, pelo poder da Tua palavra, visita ele agora, Espírito Santo, visita ela agora, Espírito Santo, toca nele agora, Espírito de Deus, toca nela agora, Espírito Santo, e enche como os valores de cima, enche como os valores do alto. Os teus filhos estão desejosos, teus filhos estão sedentos, estão com o coração aberto para receber algo dos céus. Derrama sobre eles, Pai, a Tua glória, a Tua presença, presença que cura, presença que liberta, presença que transforma, presença que vem de cima. Fica conosco, Espírito Santo, nos ensinando a amar os valores do reino de Deus. Esta é a nossa oração. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Diga para o irmão do seu lado: não abra mão dos valores do reino de Deus. Amém.